Olá, bem-vindo e obrigado pela tua companhia aqui junto ao tutorial. Nele eu vou falar a respeito da polivalência, que é o uso do nosso programa Blender 3D. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui alguns efeitos, tendo como base algumas imagens que a gente pode baixar aí de forma gratuita na internet e fazer com que a gente produza alguns backgrounds interessantíssimos aqui com o programa. Vamos começar então fazendo o seguinte. Nós vamos inicialmente selecionar o objeto cúbico, clicar a tecla X e vamos deletá-lo aqui da área. E vamos adicionar a área de trabalho com Shift A, um objeto mesh do tipo Plane. Com o plano aqui já adicionado, nós vamos mudar a vista no modo Top. Vamos aproximar. Vamos fazer algumas subdivisões aqui nessa malha, clicando em Edit Mode. Vocês podem perceber que o plano ele é formado por 4 vértices, 4 arestas e a face que está apontando para cima e para baixo. Vamos modificar aqui essa malha, vamos subdividi-la. Então vamos vir aqui na barra da esquerda, na opção Tool, clicar em Subdivide e vamos em Number of Cuts, clicar e vamos colocar aqui 10 cortes e dar o Enter. Com isso a gente consegue fazer essa divisão na malha e vamos utilizar aqui um recurso de transformação que se encontra aqui nessa guia chamada Mesh, no modo de edição. Clicando com o botão esquerdo, vamos na opção Transform e vamos clicar em Tool Sphere, que significa esferizar aí a malha. Com essa aplicação feita, nós vamos arrastar o mouse para a direita e vocês vão ver que eu consigo dar aqui uma curvatura interessantíssima na malha. Com a malha ainda aqui selecionada, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar a tecla A para desativar a seleção e vamos mudar aqui o modo de seleção de malha para o modo faces, clicando nesse terceiro cubo. Com o botão direito nós vamos selecionar justamente essa face aqui de cima. Com ela selecionada, nós vamos com o cursor na área clicar a barra de espaço e vamos digitar Triangulate Faces. E vamos selecionar essa opção. Veja que eu consigo fazer isso que vocês estão vendo aqui. Vamos dar uma subdivisão, clicando em Subdivide, e vamos dar 10 subdivisões aqui para fazer desse modo. Nós vamos agora selecionar todo o objeto e vamos clicar na opção de trabalhar com as vértices do objeto, que é o primeiro cubo aqui de baixo. Vamos aproximar e vamos selecionar somente esse ponto central que está aqui, ó. Vamos afastar um pouquinho aqui com a rodinha do meio do mouse e vamos olhar pela visão de frente. De frente nós vamos ter algo parecido com isso. Para melhorar aqui o nosso efeito, nós vamos utilizar esse recurso aqui que é o Proportional Editing. Edição proporcional, vamos clicar nessa, vamos usar essa opção Enable, ou seja, capacitar o recurso. Se nós encostarmos o cursor na setinha azul, que é o eixo de transformação da coordenada Z, pressionando o botão esquerdo do mouse, na hora que a gente movimentar, vocês vão ver que surge um círculo enquanto nós estivermos movimentando e pressionando com o botão esquerdo do mouse. Esse círculo ele pode ser aumentado e diminuído na medida em que nós estamos pressionando. Se nós arrastarmos também a rodinha do meio do mouse, a gente consegue fazer um efeito parecido com esse que vocês estão vendo aqui. Vamos voltar para o modo Object Mode. Essa é a forma que nós vamos trabalhar. E para essa forma nós vamos aplicar, para suavizar a malha, um modificador, clicando nesse ícone em forma de uma chave inglesa, Add Modifier, Subdivision Surface. Vamos mantê-lo aqui, só fechar essas propriedades aqui do Subsurf e vamos, com ele selecionado, clicar em Smooth. Temos aqui o objeto que irá fazer o efeito background que nós precisamos. Vamos então mudar aqui a nossa vista para a visão de topo. E com o nosso objeto aqui, nós vamos fazer algumas aplicações de material, de textura, para dar o efeito aí desejado. Então, o que é que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos clicar para o material selecionado em Material, na barra de propriedades. Aqui nós vamos perceber que nós não temos, por hora, ainda um material aplicado à textura. Então, nós precisamos clicar ou no sinal de mais, ou então aqui em New, e veja que o programa já coloca um material nomeando de acordo com a forma dele automático. Então, com esse material aqui, nós vamos colocar aqui o nome nebulosa e vamos dar o Enter. Feito esse procedimento, nós vamos aqui agora fazer algumas configurações no material.
que nós vamos aplicar para essa malha. A primeira vai ser aqui na guia de Fuse, nós aumentarmos essa intensidade aqui, ó, para o valor 1. Vamos clicar nessa caixinha de cor branca com o botão esquerdo e vamos rolar essa barra de rolagem para deixar o material numa cor bem escura. Vamos vir aqui na guia Specular e vamos tirar essa intensidade. Clicando com o botão esquerdo, arrastando para a esquerda, a gente diminui para o valor 0. Vamos agora buscar uma guia chamada Shadow, que é o sombreamento aqui do processo. E aqui em Shadow nós vamos marcar essa opção Receive Transparent, que é receba a transparência. Bem, nós criamos aqui para ele, antes disso eu preciso dar uma transparência a esse material. Eu vou buscar a guia Transparency e vou diminuir esse alfa aqui para o valor também 0. Estou utilizando essa opção, Z-Transparency, e o valor alfa eu vou deixar em 0. Nós vamos dar agora texturas a esse material, que nós chamamos de nebulosa, aplicada a essa malha. Então nós vamos vir aqui na guia de texturas, que é o ícone em forma de xadrez, e vamos aplicar uma primeira textura a esse material. Então vamos clicar aqui nesse primeiro slot e clicar em New. Aqui como textura aplicada a esse material, nós vamos usar na opção Type, que é o tipo, clicando nessa caixinha, a opção chamada Blend. Blend significa misturar. Vocês vão ver que a imagem do Blender ela vai do escuro até o claro, que vai dar aquele grau de transparência aí no processo. Eu vou manter essa condição e vou fazer algumas alterações aqui necessárias junto a essa configuração. Aqui na guia Influência, eu vou clicar nessa opção Alpha e aqui em Emit, na opção Shading, eu vou selecionar e vou sair desse tipo de textura, clicando no segundo slot para criar uma nova textura para esse material. Já criei uma chamada Texture e vou criar outra aqui que eu vou utilizar a imagem que eu baixei junto à internet para fazer o efeito. Então, clicando nesse segundo slot, clicando em New, veja que o programa de forma automática já coloca Texture.001. Vocês podem alterar os nomes clicando aqui se vocês quiserem. Eu vou mantê-lo aqui de forma automática pelo programa. No tipo, eu vou usar a opção chamada Image ou Movie, ou seja, eu posso buscar uma imagem ou um vídeo para poder aplicar aí como textura ao objeto. E quando nós selecionamos essa opção, vai surgir uma guia chamada Image aqui nas configurações de textura e nela tem essa opção chamada Open. Vamos clicar nela e vamos buscar junto ao nosso diretório a imagem que nós queremos utilizar para o efeito. Então eu tenho aqui 3 imagens que eu busquei lá junto à internet que eu posso utilizar para criar o efeito desejado. Vocês podem baixar aí qualquer imagem, contanto que tenha uma resolução bem interessante. Vou selecionar essa, Open Image, está aqui o material que nós utilizaremos para o efeito, e vamos configurar a guia Image Sampling e vamos selecionar essa opção Calculate. Vamos voltar aqui para baixo e na guia Influência nós vamos marcar a opção Alpha e vamos marcar a opção Stencil. Pronto, vamos ter uma imagem parecida, vou clicar aqui em Material, com esse efeito que vocês estão vendo aqui. O que nós precisamos fazer agora, eu vou só desabilitar essa barra aqui da direita com a tecla T, é dividir essa janela que nós estamos utilizando aqui. Eu vou encostar o cursor nesse chanfro aqui da direita superior, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar para a esquerda. Eu consigo dividir a janela em duas. E com essa segunda janela que está aparecendo aqui, nós vamos mudá-la do modo 3D View para um modo chamado UV Image Editor, que é o editor de imagens. Com o editor de imagens, veja que eu tenho essa condição que vocês estão vendo aqui. Eu vou, nessa opção aqui, selecionar aquela imagem que eu baixei, que é o fogo. Esse fogo já está aqui. Eu preciso agora, nessa primeira janela com o cursor, mudar do modo objeto para o modo Edit Mode. Clicando nessa opção, eu vou usar a tecla A para selecionar toda a malha. E com essa malha toda selecionada, com o cursor na primeira janela, eu vou clicar a tecla U, onde eu abro aquele menu chamado UV Mapping, que vai me permitir desembrulhar essa malha e jogar essa malha em cima dessa imagem que vocês estão vendo aí.
Então eu vou usar essa opção aqui, ó, Project from View, projeção da vista. Clicando aqui, note que a malha foi desembrulhada e rasgada aqui justamente onde eu tenho essa visualização dessa imagem. E agora eu posso com a tecla S diminuir um pouquinho e vou com essa opção aqui feita, fechar essa janela. Para isso basta encostar o cursor na primeira janela, naquele chanfro que fica aqui na parte superior, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar na direção da janela que eu quero excluir. Voltando ao nosso objeto, vamos ver como é que ficou aí a utilização dessa imagem sobre a malha. Então, basta a gente vir aqui no modo Texture, e vamos perceber que já temos aqui, ó, um efeito legal da imagem sobre a malha. Porém, nós temos que dar o efeito que nós queremos aí para fazer o background. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos desabilitar toda a malha com a tecla A e vamos clicar a tecla C, que vai abrir a ferramenta circular. A ferramenta circular, vocês vão ver que surge um círculo e a gente pode aumentar esse círculo, que é a área de ação do efeito circular, com aquela rodinha do meio do mouse. Para cima a gente diminui, para baixo a gente aumenta. Então eu vou deixar aqui numa proporção que eu consiga captar mais ou menos esses pontos aqui do meio, tá vendo? Clicando aqui, eu seleciono apenas essas vértices para fazer a rotação do efeito que eu quero. Então nós vamos agora clicar a tecla ESC para sair da ferramenta circular e vamos dar uma rotação em relação ao eixo que está apontando em nossa direção. Qual é? O eixo que nós não estamos vendo é o eixo que representa aquela seta azul, é o eixo Z, ele está em nossa direção, por isso que a gente não enxerga. Então a gente vai dar um RZ e note que com o Proportional Edit capacitado a gente consegue fazer uma rotação interessante aqui na malha. Vamos clicar com o botão esquerdo, novamente com o RZ, nós vamos dar outra rotação, só que nós vamos aumentar esse Proportional Edit. Então vamos empurrar a rodinha do meio para baixo. E a gente consegue dar mais curvatura aqui, ó, naquela malha. E deixando aqui, nós vamos aproveitar para ver o objeto agora pela vista de lado ou de frente. Vamos agora selecionar a opção de vista de câmera. Vamos travar essa câmera, clicando na tecla N. Vamos vir aqui na barra de propriedade da 3D View, Lock Câmera, tá? Vamos dar o N para sair e vamos aproximar a imagem e ajustar essa imagem para que ela fique bem aqui no centro, fazendo rotações aqui. Aí vocês coloquem no ângulo que vocês queiram. Vamos selecionar toda a malha com a tecla A, vamos dar um S de escala. Vamos fazer um ângulo aqui que crie uma situação bem interessante aqui na visão. Então, se dermos um render aqui, vocês vão ver algo parecido com isso. Esse efeito que vocês estão vendo, tá? E eu preciso, antes de mais nada, vir aqui na guia de texturas. Na primeira textura que eu apliquei ao material, que é aquela textura, nós vamos vir aqui na propriedade dela e vamos tirar esse color daqui, tá? Vamos ver o render agora como é que fica. E com isso, pessoal, nós podemos agora também aplicar um ambiente, que é a cor, clicando aqui nesse ícone. E na guia World, que também significa ambiente, nós vamos clicar com o botão esquerdo na caixinha preta e vamos deixar no preto total aqui de fundo. Se dermos o render, vamos ter algo parecido com isso. Nós vamos aumentar essa janela aqui de baixo, que é a timeline. Vamos afastar um pouquinho aqui a nossa visão da imagem. E precisamos, com o ESC, vou clicar o N aqui para diminuir só a visão dessa imagem. Vou desabilitar aqui a câmera e vou afastar um pouquinho para a gente ver no modo renderizado. Vamos clicar aqui embaixo, Rendered. Como é que vai sair o efeito aqui na hora que a gente estiver utilizando os recursos de nós. Essa janela de baixo nós vamos mudar para o modo Node Edito. É com ela que nós vamos fazer os efeitos aqui legais. Então, com o Node Edito aqui aplicado, nós vamos agora clicar em Use Nodes. Veja que surgiram alguns nós aqui. Vamos selecionar esse primeiro, arrastar aqui para a esquerda. Vamos selecionar o segundo, arrastar bem aqui para a direita. Vamos adicionar um primeiro nó ADD, utilizando o recurso de filtro. Vamos usar um filtro aqui Glare, que são chamas. Vamos com ele selecionado,
clicar com o botão esquerdo e note que surge um filtro entre o Render Layer e o Composite. Vamos mudar para a opção Fog Glow, para dar o efeito que a gente pretende dar aí. Vamos diminuir esse valor aqui, Threshold, para 0. E vamos utilizar agora também um outro filtro, ADD, do tipo Glare novamente. Clicando nele, veja que o nó surge aqui na ponta do cursor. Vamos encostar no meio, clicar com o botão esquerdo. E essa opção aqui, Streaks, vamos clicar com o botão esquerdo e vamos mudar para Gusts. Veja que quando eu der o render agora, ó, nós vamos ter um efeito parecido com esse que vocês estão vendo aqui. Já dá um efeito background bem interessante. Vamos diminuir esse threshold aqui para um valor 0 para dar esse efeito que vocês estão vendo. E vamos utilizar uma propriedade que fica aqui na barra de propriedades, que são esses elementos que estão aqui. Eu vou clicar, ó. Veja que eu tenho uma guia aqui chamada Color Management, ou seja, gerenciador de cores. Vamos clicar nessa setinha para abrir. E aqui na opção Render, essa opção View, nós vamos clicar e vamos mudar para o modo chamado Roll, que eu consigo esse efeito aqui, bem interessante de fundo. E aqui nós vamos selecionar a opção Use Curves. Vamos usar as curvas. Surge aqui uma caixa com as curvas, onde eu tenho a cor padrão e tenho o RGB, que é o Red, que é o vermelho, Green, que é o verde, e o Blue, que é o azul aqui, para a gente mexer no efeito desejado. Então, no momento que eu encosto o cursor nessa linha, pressiono e arrasto, eu consigo criar alguns efeitos interessantíssimos aí nesse fundo. Se eu quiser aqui com o Red, ó, diminuir a cor vermelha, a intensidade, eu consigo alterar manuseando o aspecto dessa linha que aparece aqui. E aqui eu já fiz um background bem interessante. Pronto. Se eu quiser criar a animação desse background para uso aí em algum trabalho que eu desejo, basta eu voltar aqui para a janela Timeline. Vou diminuir um pouquinho isso aqui. Vamos sair do modo de visão, clicando ESC. E aqui eu posso agora colocar aqui no modo textura, selecionar toda a malha e criar uma animação aqui na timeline. Eu vou voltar para o modo Object Mode e aqui com o objeto todo nessa posição, eu vou clicar com o cursor na área, a tecla I, e vou usar a opção Lock Rot Scale, que é a chave de animação que vai usar a locação, rotação e escala do objeto. Pronto. Eu vou vir aqui no frame 250, vou usar só os 250 frames padrão aqui do programa, e vou dar uma rotação bem de leve aqui nesse objeto que nós criamos, RZ. Vou fazer uma rotação aqui desse tipo. Pronto, não precisa ser muito agreste não. Com o cursor novamente na área e vamos fechar a chave de animação utilizando o mesmo tipo de chave que nós usamos no primeiro frame. Então, Lock, Rot, Scale. Se dermos a animação aqui, quando eu der o Alt A ou Play aqui embaixo, veja que a forma começa a se mexer aí, girando na área, pois nós criamos uma animação dessa malha. Se nós quisermos também fazer uma animação da câmera se movimentando, basta selecionar a câmera, com ela selecionada, na posição em que ela está, clicamos a tecla I com o cursor aqui na área, Lot, Rot, Scale. E aqui no frame 250, vamos travar a câmera, que é necessário, N para sair, e vamos agora com o botão do meio do mouse pressionado fazer uma rotação de leve aqui, ó, como se nós estivéssemos fazendo um desvio aqui da câmera. E com essa nova posição aqui, vamos com o cursor na área, tecla I, Lock, Rot, Scale. Vamos dar animação agora para ver como é que ficaria? Ela começa a girar e a câmera também começa a se movimentar animada para ver aí o efeito background que nós criamos aí, como se fosse uma nebulosa. Com isso feito, nós vamos agora então criar a nossa animação. Vamos vir aqui no ícone em forma de câmera e vamos aqui na guia chamada Dimensions, clicar nessa caixinha para escolher a resolução do vídeo que nós queremos fazer. Você tem todas essas opções aqui. Eu uso muito o HDTV 720. Eu vou usar essa opção. Vocês usem a que vocês quiserem. Com a resolução aqui já descrita, 1280 por 720 pixels, que é a resolução do YouTube, eu vou arrastar a barra até a opção chamada Output, que é a saída de arquivo. Aqui eu vou digitar um nome, vou botar aqui Nebulosa, por exemplo.
Com o nome feito, eu vou vir aqui nessa caixinha, clicar, e aqui eu tenho as opções de vídeos que eu posso criar o meu vídeo aí da animação. Para eu utilizar qualquer dessas opções de vídeo aqui, é necessário que o meu computador tenha os codecs e os plugins respectivos para fazer a execução do filme, caso contrário não vai acontecer, tá? Então vou clicar em AVI JPEG e vou clicar aqui, ó, no Animation. Com isso agora vai começar a haver um procedimento aqui passo a passo do recurso e vamos esperar a animação concluir para a gente poder fazer o desejado. Bem, percebo que nós já estamos aqui no frame 250, ou seja, todo o processo aqui embaixo já foi finalizado e para nós executarmos o nosso background, basta a gente vir aqui em Render na parte superior e clicar em Play Rendered Animation. Podemos usar também o atalho Ctrl F11. No momento que nós clicamos e executamos, o nosso vídeo começa a aparecer com um efeito aqui bem interessante, em forma de uma nebulosa. E aí, pessoal, eu vou sair daqui do vídeo. Vocês podem utilizar a imaginação de vocês e a criatividade para criar recursos interessantíssimos usando esse tipo de dica. Fica a critério de vocês e até o próximo tutorial. Agradeço a atenção mais uma vez e até mais.